Vamos falar rapidamente aqui sobre os últimos acontecimentos. Vamos falar uma coisa. As instituições do poder, né? Ou seja, as estruturas de poder no Brasil, elas são arcaicas, porém longevas. O que eu quero dizer com isso é que o que nós estamos presenciando hoje com a atuação do Alexandre de Moraes, nós já presenciamos há muito tempo no Brasil, por diferentes formas. Vocês viram o começo do judiciário no Brasil? O judiciário era completamente miscigenado com o poder constituinte. Não é a Constituição, do modo como eu estou falando, aquele poder que constituiu o país, né? E que distribui as terras em capitanias hereditárias, depois em sesmarias, né? Então, o nome agravo, que era um recurso que nasceu já logo no começo, né? Era o senhor, esse dirigente, esse que recebeu essa concessão para uma colônia de exploração, ele tinha o poder de vida e morte, ele decidia tudo. Foi muito lentamente que se formou um judiciário independente. E, por exemplo, aquela palavra do juiz de fora, né? Era um juiz que vinha de fora realmente ver como estava sendo processada a justiça. Seria talvez a primeira corregedoria que houve, né? Mas foi muito lentamente que o judiciário foi se separando do executivo, foi havendo legislativo, que os ideais da Revolução Francesa permearam o mundo inteiro. Começou a ver o Estado moderno como tal concebido até chegar nisso. E até esse judiciário ser independente, demorou muito, e depois até ele ser prevalente, que é o que nós vivemos aqui, demorou pouco. E uma coisa que eu tenho feito, bom, não tem como oferecer um café aqui para vocês, né? Mas aqui nesse friozinho da serra tá gostoso, essa hora são umas 11h30, meia-noite, não sei. Bom, e uma coisa que eu tenho, da qual eu tenho falado aqui no canal Beco do Círculo, né, que é a minha página do Facebook, é que as pessoas pensam que os atos do Alexandre de Moraes e do STF em geral, eles estão divorciados da... Eu sempre falo em espanhol, a palavra idiosincrasia, né? Acho que é idiosincrasia, né? Não sei como é que se fala em português, que me acostumei tanto com o espanhol, então se eu falar idiosincrasia aqui, vocês me perdoem. Mas então, o ser idiosincrático do judiciário, que eu escrevi outro dia, né? Por quê? Porque na forma é a mesma coisa. Tanto as jurisdições políticas quanto as jurisdições corriqueiras do direito civil, e a maneira como o poder dos juízes fez com que eles passassem a ser praticamente a lei e a interpretação da lei mediante pequenas fórmulas. Na aula inaugural lá na UF, eu nunca me esqueço do que eu não entendi. Que parece que era um desembargador, estava falando, e que ele falava que os outros falavam que o direito não era ciência, ou era inferior às ciências exatas e tudo. E aí ele falou uma coisa que não, que é muito superior, que para nós do direito, o que importa é a fórmula. Eu não entendi nada. Anos depois, agora que eu venho entender, depois de muita experiência advocatícia, muita experiência com juízes, e que eu vim entender, eu queria dizer isso. É que não precisa de nada senão a fórmula, a maneira de interpretar, colocando isso numa organização protológica, vamos dizer assim, ou semilógica, não sei nem se existe isso, mas, e daí você deriva para qualquer coisa. O que ele quer dizer, o que o desembargador quis dizer é que se podia fazer qualquer coisa mesmo, é justamente o que o STF tem feito. Mas é interessante notar que esse divórcio entre a manifestação política e a operacionalidade do direito dentro das relações sociais que não tenham a ver com a direção política que o país vai tomar, a fórmula é a mesma, a maneira é a mesma. E eu dei exemplos disso. É bom que o café faz a gente fingir que está tomando café e tem tempo para pensar, né? Mas vamos lá.
dei um exemplo, e por exemplo, um exemplo que, por exemplo, não é, desculpe, mas um exemplo que agora quando o Barroso vem dizer, eu não falei que que eu derrotei que o STF derrotou o Bolsonaro, nós derrotamos o bolsonarismo. Ridículo, né? Ridículo. Todo mundo, até a esquerda mesmo, falou que aquilo era uma fragilidade desconcertante, né? Como disse o Poder 360. Eu não li o resto da reportagem do Poder 360, mas eu achei isso. Por quê? Porque isso não é diferente de nada que se faz nos tribunais. Então, por exemplo, no Código Civil está que existe o direito de habitação do cônjuge, né? Salvo que tenha, ou seja, o cônjuge que sobreviveu, o cônjuge supérstite, né? Que é o cônjuge que sobrevive. Então ele tem o direito a ficar naquele imóvel que ele morou, com aquele companheiro, companheira, a esposa, esposo. E isso aí tem a ressalva de que não pode ser, salvo que exista outro bem da mesma natureza. A vida inteira todo mundo interpretou que o bem da mesma natureza era ser outro bem imóvel, né? Mas aí vejo como é que é a criação das fórmulas. Não. Isso lá no STJ. O bem da mesma natureza, ele quer dizer o uso, o destino, e não a natureza do bem em si mesmo. Então, por exemplo, se a mulher vivia com o esposo naquela casa e passavam 2 meses lá na casa de praia, então aquilo ali vai ser o lar também. Se ela ainda passar 2 meses em Paris, imóvel lá em Paris, vai ser também. Então daqui a pouco ela vai ter o direito de ficar com os imóveis todos, né? Então vejam vocês como a teleologia da lei, a finalidade da lei, ela é torcida, como o ativismo cria, e principalmente como ele se sai com tamanha mediocridade para modelar o arcabouço jurídico. E é exatamente o que nós vemos aqui, essa afirmação do Barroso. Essa afirmação do Barroso foi o quê? Quando ele fala nós derrotamos o bolsonarismo, ele não tem como escapar de se colocar dentro disso, né? Então ele estava contra o bolsonarismo. E aí dá na mesma, ou seja, ele seria suspeito, porque ele vai julgar o líder dessa ideologia, que é o Bolsonaro. Então essas formulazinhas para escapar do óbvio, talvez a incapacidade intelectual que faça achar que os outros são mais incapazes ainda. Mas a coisa não se dá assim, que todo mundo percebe. Que isso aí é não diria um truísmo, mas isso é uma maneira simplesmente de tentar engabelar com aparência de sofisticação, né? Então, por exemplo, agora vamos chegar mais ainda perto do nascedor de tudo isso, que foi o artigo 43 do Regimento Interno, do STF. O Regimento Interno do STF, do 43, diz que para os crimes cometidos nas dependências do tribunal, a investigação será presidida pelo presidente do STF, sempre que sejam pessoas sujeitas à sua jurisdição. Parágrafo 1º. Nos demais casos, será designado pelo presidente uma autoridade policial para investigar. Então vamos lá, tem vários elementos nas distintas orações, né? Primeira, tem que ser crime cometido nas dependências. Segundo, tem que ser uma pessoa que vai ser julgada pelo STF e tenha cometido crime lá dentro. E quando não for nesse caso, ou seja, vai se designar uma autoridade policial. Agora prestem bem atenção, esse artigo nunca foi lembrado, nunca aconteceu o crime lá dentro do STF. De repente, num jantar na casa de um dos ministros, o Toffoli lembra disso aí, ele encontrou a fórmula. Aquela formulazinha ridícula, precária, que faria qualquer um dar gargalhadas, mas que não, vai ser isso, e passa a dizer que é assim. Assim que o judiciário funciona, todo ele, com pensamentos muito raquíticos, para suportar o peso de firmamentos inteiros. Agora veja o salto que foi dado. Primeiramente, eles começaram a falar que o judiciário
não judiciária, desculpe, eles, pessoalmente, os membros das suas famílias, eram extensões do STF. Então veja uma coisa, como é que eu sou extensão de um banheiro lá do STF? Como é que eu sou... Não, porque o STF passava a ser uma instância subjetiva de significação. Quando eu ganhei a súmula lá do livro eletrônico, é porque o livro não tinha definição. O que era o livro? Se era só o volume, aquele caderno cheio de páginas, ou se era, em essência, a obra. O que queria se imunizar era a obra. Era o conteúdo, não era a página em branco, não era evidente isso, né? Tanto que fala, são imunes os livros, bem como o papel destinado à sua impressão já fazia uma diferenciação, né? Bem como não, e uma conjunção aditiva. Nesse caso de dependência, não tem como ser outra coisa, senão a parte física do STF, mas a partir do momento, né, em que você tem alguém com um objetivo pré-firmado, como são esses julgamentos que já são pré-firmados, você encontra a fórmula. Você não está lidando com matemática, você não está lidando com elementos lógicos, rígidos, que têm respostas necessárias, você pode formatar a lei e dar a direção que você quiser. E esse é o crime, ou a maneira pela qual os crimes da Suprema Corte têm sido cometidos aqui. Aí, vamos ver como é que é o salto que ele dá. Você tem lá, tem que ser o crime cometido nas dependências do STF, eles se tornam extensões de dependência deles, do STF, logo, qualquer crítica feita a eles pessoalmente vira ataque à instituição. E se aplica isso se forem pessoas, por exemplo, um deputado que tem como for o STF, então se ele cometer lá dentro, é a pessoa sujeita à jurisdição dele, do STF, aí vai ser julgado, presidido a investigação pelo STF. Só que aí vem o parágrafo primeiro, nos demais casos. Você não sabe se os demais casos são aqueles de pessoas não sujeitas à jurisdição dele, né? Ou autoridades que ele está diferenciando aí, porque ele vai atribuir a uma autoridade, um delegado. Só que isso foi suficiente para eles entenderem que os demais casos quer dizer que também se aplicava a ele todo o universo brasileiro, de brasileiros, cometido onde quer que fosse. E daí ele criou a fórmula. Uma vez que você cria a fórmula, não importa o quão ridículo seja, o quão desonesto você seja, o quão patético seja, o quanto estapafúrdio seja, o quão escandaloso seja, não importa nada disso. Vai ser aplicado, eles estão um pouco se importando. E daí que vem, dentro dessa mesma natureza, desse agir descomprometido, esse agir sem compromisso nenhum com uma verdade, mas sim esse agir com a construção de uma realidade através da lei, né? Mediante a lei, eles estão um pouco se importando com o que eles vão colocar nos escaninhos da aplicação legal. Muito bem. Então, o que acontece? O que acontece aí é que tudo foi sendo construído aqui no Brasil nos últimos 6 anos assim. Você fala do princípio da transparência para auditar as urnas. Eles dizem que você está querendo desacreditar o processo eleitoral. Dentro do modus operandi mais hilário, infantil, vem o outro lá e fala: as eleições são para forças armadas, são para forças desarmadas. O quê? A ligação entre armadas e forças desarmadas. Puxa, que proeza intelectual essa criação, né? Ridícula, mas tudo bem. O ridículo campeia. Ele tem seu lugar. Ele é um auxiliar da ousadia. Não? Agora, nós tivemos o Moraes usando do mesmíssimo expediente. Ele falou que ele não era investigador e juiz e acusador ao mesmo tempo, porque não ele vítima, né? Porque muito embora na minuta do golpe ou nos planos do golpe estivesse matar o Alexandre de Moraes, na interpretação dele, né? Que não sei se o Cid falou isso,
Para ele não tem problema, porque o crime que está sendo julgado aqui é tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, não importa se lá no abojado, no tal plano, estaria a matá-lo. É um absurdo, porque fosse como crime meio ou como crime fim, não importa. A pessoa dele estaria diretamente visada. Então, o juiz aí passa a ter um interesse evidente na causa, seja como crime meio ou como crime fim. Mas está contemplado ali a supressão da vida dele, o assassinato dele. Então, é claro que ele não pode, seja de uma maneira ou de outra, ele está fazendo isso. Está fazendo um julgamento. Mas parece que ele ignora completamente o conceito de contempt of court, né? O ataque à corte. E já foi debatido em muitos países. Que ação que pode tomar a corte contra a crítica à corte. Lord Denning, da Inglaterra, que era da Câmara dos Lordes, né, que hoje em dia tem outro nome, falou que ele jamais iria usar o poder deles contra a crítica à corte, porque antes de tudo está a liberdade de expressão. Lord Denning era fantástico. Ali estava um homem com uma estatura para estar na Suprema Corte, coisa que nós não temos aqui. Mas vejam bem, se eles são a extensão do tribunal, é evidente que eles pessoalmente, então, quando são atacados, já que se considera ataque à instituição, como se a instituição não estivesse para servir ao povo, mas eles se consideram, então, atacados, também pessoalmente, ou seja, o inverso também vale. Então, eles não poderiam julgar nada que fosse contra o STF, eles poderiam designar até outros juízes, o STJ, ou qualquer coisa assim, ou uma corte nacional. Porque é óbvio que, embora eles sejam seres humanos, eles são também seres institucionais. E seres que estão querendo defender-se. Eles não estão ali para se defender, nem para ter nenhuma atitude de controle da informação, como eles arrogaram a se ter. Isso é bem claro. Mas eles fizeram assim. E outras questões muito mais profundas, que podem ser vistas no meu vídeo, o porquê do STF não poder dizer tudo sobre a Constituição, um vídeo de apenas 2 horas e meia, onde analiso as teorias de Gödel sobre sistemas que olham para si mesmos e faço uma aplicação análoga, né, ao sistema constitucional. Mas é o grande problema que a própria matemática enfrentou, enquanto Kelsen ficava no seu sono dogmático, ou seja, a ideia de que existe um sistema perfeito que pode ser erigido pela convenção, pela lei, onde se trata de todos os sujeitos nacionais e aqueles que julgam o próprio sistema pela regra do sistema. Na matemática se mostrou que no sistema mais perfeito, lógico, seria aritmética, era possível formular uma sentença que não pode ser resolvida dentro do próprio sistema. E é justamente a metamatemática, o paradoxo, é uma analogia com o paradoxo do Cretense, que é quando ele fala da sua própria condição dele estar falando a verdade. Não? Todos os cretenses sempre mentem. Então você vai entrando num círculo, né? Que se ele sempre mente, isso aí é mentira. Então é mentira, então ele fala a verdade. E se ele fala a verdade que ele sempre mente, então ele mente. E você vai num círculo. Então o Gödel pegou isso aí e transportou isso a uma numeração, pegou todos os princípios da aritmética e concebeu uma sentença que falaria justamente de si mesmo e conseguiu provocar um crash na matemática, né? Um curto-circuito. E provou assim que até a matemática não era capaz de estabelecer um sistema de estudo sobre si mesmo em todas as hipóteses. Isso é muito interessante, né? Então nós temos um sistema aqui que ele declara o direito sobre os outros poderes sobre ele mesmo. Então ele tem um poder infinito. Eu provo nesse vídeo que não pode logicamente acontecer isso, mas eu não vou me referir a isso. Mas então, o que é que acontece? Quando ele diz que estão julgando o golpe contra o Estado Democrático de Direito e não a tentativa de assassiná-lo,
diante da própria postura deles confundirem isso com a instituição, então o golpe é contra eles como pessoas também. Ou seja, é um princípio de reciprocidade. Né? Se A é irmão de B, a recíproca é total. B vai ser irmão de A. A lei da reciprocidade. Né? Uma regrinha lógica bastante trivial. Então, isso aí é estapafúrdia. Mais ainda, fica quando ele sim age como investigador nas causas que ele vai julgar. As revelações da Folha apenas provaram que todo mundo já estava vendo, que ele encomenda investigações com o propósito de perseguir a pessoa para que depois chegue a ele aqueles relatórios, aquelas descobertas que ele mesmo encomendou como se fosse espontâneo, como se ele julgasse com a devida distância. É hilário, né? Uma coisa assim. E ele julga a corte, sendo que eles são extensões da corte, como se ele fosse imparcial. E ele persegue, ele faz o que o juiz jamais faria. Que o juiz ele tem que ter a distância das partes para ele não presumir, senão a inocência até prova o contrário. Então ele tem que ser alguém equidistante. Mas não, ele é ativo para perseguir as pessoas. Ele participa da delação premiada do Cid sem poder, pela lei, participar disso no momento do acordo, aquela coisa toda. O juiz pode até intervir depois para averiguar as condições que foi feito, mas não, ele está aqui ali no momento e ele ainda ameaça. Porque a ameaça ameaça aquilo de fazer a pessoa sofrer mal injusto. Né? Eu não sei até que ponto ameaça, mas ele intimida. Olha, você sabe que as suas filhas já é maior e o seu pai também, eles vão poder responder. Hein? Então, se ele faz alguém que devia responder não responder, ele estaria prevaricando. Né? Mas isso não importa a ele. Ele intimida. E essa turminha aí que está julgando isso aí, é claro que eles vão vir com essas formulazinhas todas, que são hilárias, são assim, bem... Né? Uma espécie de peculiaridade dos nossos juízes, que não são feitos a lógica, que não são feitos a saber pensar corretamente, um déficit argumentativo impera no Brasil, né? E eles encontram qualquer jeitinho, não houve suspeição, não houve. Como não? Se você não falar o que eu quero, a tua filha vai ser processada, o teu pai também, olha o que eu vou fazer, então olha só. Aí o cara se desespera e fala tudo que ele quer, então nós estamos de volta ao tempo em que César Beccaria, né, ele falou contra o óbvio para nós dia que a tortura não produz nada que possa ser legítimo como expressão da verdade. A pessoa não quer morrer, ela não quer ficar sofrendo, ela falou o que se quiser, o que quiser. Então, claro que uma delação premida pela chantagem, pelo medo, ela não vai ter valor de verdade. A gente está dizendo para salvar a família, não está dizendo porque aquilo seja verdadeiro. Acabou aí. E nós vemos o Gilmar Mendes falando daqueles que eram verdadeiros larápios mesmo, daqueles que eram verdadeiros ladrões, corruptos. Eles foram, isso é uma prisão para confissão, e isso é tortura, isso é tortura. E ele vê isso aí, que é muito mais escrachado, isso é o quê, ministro? Não pode mais levar o Gilmar Mendes a sério, né? Nem intelectualmente, nem de nenhuma outra maneira, porque um cara que vê isso acontecer e não tem o mesmo critério, né? E aí nós chegamos a um ponto que é o escopo dessa breve conversa aqui. E qual que é? O Moraes é maligno ou benigno para o Brasil? Todo mundo me responderia aqui que tem que acabar, que esse cara tem que cair, que nós temos que voltar ao Estado Democrático. Sim. Mas o que acontece, olha o que eu estava falando lá no começo, que as estruturas de poder aqui são arcaicas e longevas. Elas se protraem, se estendem, vão mudando, mas são sempre pessoas que se caracterizam por ter um poder concentrado, alijando o mais possível o povo. Está aí o povo na rua, está aí todo mundo querendo anistia. Não, eu não vou botar anistia para não provocar o choque entre os poderes. Peraí, se tem choque entre os poderes, ô Mota, é porque já está deformado o sistema, porque o judiciário não tem que se meter nisso, não tem que ficar chateadinho. Deve pouco importar a opinião dele sobre quem deve ser anistiado ou não. Apenas a anistia não pode ser concedida em determinados crimes que comanda a Constituição
a sua vedação. Só isso, o único papel do judiciário. A anistia é uma isenção de pena ou uma absolvição, eu considero absolvição, dada por um poder que não o judiciário. Então, o único papel do judiciário é a limitação constitucional. Nada mais, nada menos. Então, o que já está tendo choque de poder é porque você já está completamente com a cabeça abaixada pelo judiciário, achando que ele tem alguma coisa a dizer sobre isso. Ele não tem absolutamente nada a dizer, só vai para o seu gabinete e julgue processos. Não se meta no que os representantes do povo, num poder que se diz do povo para o povo pelo povo, não se meta no que eles estão fazendo. Se for algo aberrativo, vocês poderão moderá-lo mediante controle constitucional. Mas não é fazer as suas formulazinhas, que são a vergonha do baixo coeficiente de inteligência do Brasil todo em aceitar, né? Não vão ser essas formulazinhas que vão derrubar isso. Se tiver que haver, pelo exercício lídimo, prístino da função legislativa, um choque com o judiciário, é porque esse judiciário já extrapolou. Ele não pode estar aí. Evidente. Evidente. A palavra do Alexandre de Moraes, que se fosse para julgar o crime meio, que seria matá-lo, seria distribuído para outro processo, não é verdade. Pode haver a chamada conexão probatória. Não sei se está no artigo 70 do Código Penal, Processo Penal. Vários julgamentos sobre o mesmo fato, só com personagens com domicílio diferente, vão ser reunidos para que não se produza decisões contraditórias, nem para que tenha que se refazer todas as provas quando as pessoas que estão ali estão relacionadas objetiva ou subjetivamente. Não vou aqui falar do princípio da construção, ou seja, da conexão, quando é intersubjetiva, quando é objetiva, quando é conexão probatória, mas isso não é necessário, pelo contrário, podia ser julgado ali sim. Então acho que eu já pincelei aqui a grande engrenagem do desvio da aplicação da lei mediante metas pré-estabelecidas, para as quais, com pequenos ajustes que fazem uma transformação transgênica da lei, se consegue qualquer coisa, sem ter a mínima decência de não fazer isso, de não deformar para formar uma outra realidade, não é? Então vocês veem por aqui que não acontece nada diferente sob o sol. E o que eu quero dizer? Agora vejamos se o Alexandre é benigno ou maligno. Num estado de sofrimento atual da nação toda, subjugada por isso, sob as botas que tem debaixo da toga, é péssimo. Ele fustiga tudo. Mas para a reflexão e para que nós venhamos emergir muito mais fortes disso aí, ele é ótimo. Por quê? Entenda uma coisa. Nós viemos do que eu chamo de a ressaca da ditadura militar. Então, quando teve a Constituinte, estavam todos assim, como se estivessem prostrados, né? Prosternados. Prostrados não, consternados. Desculpe, né? Consternados, com os ombros salgados de tanta saturação e sofrimento, porque ninguém podia falar nada e foram 21 anos onde uma pessoa podia ser presa por qualquer coisa. Essa é a maneira como eles contam, né? Eles não contam o que eles fariam se eles ganhassem a luta que eles queriam ganhar, fazer uma ditadura 10 vezes pior aqui, mas não estou falando disso, estou falando o seguinte. Então você imagina que você tomou uma bebedeira, tomou um porre imenso, no dia seguinte você acorda com todo aquele mal-estar em que você resgata um pouco resgatou a sua sanidade, mas corporalmente você está impregnado daquele erro que foi aquela noite. E assim estava impregnada a classe política brasileira. E por isso, por essa ressaca da ditadura, se colocaram garantias esfuziantes
o juiz inamovível, o juiz que só pode ser julgado pelos seus pares. E se criou uma força tremenda para uma casta entre os três poderes e ninguém percebeu que estava sendo feito isso. Esse poder, ele ficou emanando por toda a classe judiciária e a classe advocatícia com ele tinha contato, mas não passava daí, não passava dessas balizas limitantes. Mas aos poucos nós fomos ver os judiciários se meterem em tudo e uma promiscuidade cada vez maior entre o judiciário e a política, né? Mas, de certo modo, não chegava a ser ostensivo. Quando aparece um outsider, que nem o Bolsonaro, o sistema se vê ameaçado e o sistema reage. E o que é que ele mostra pra gente? Vamos tirar a serpente de dentro do ovo. O ovo não é Alexandre de Moraes, não. O ovo ele é um ovo que saiu de dentro do ovo, né? Ele é a melhor manifestação mais completa da serpente, né? E vamos colocá-la para defender-nos. Neste momento, o judiciário cobra toda a força que ele poderia ter sem as instituições que o poderiam deter. Todos eles com processos pendentes. Ele tem uma ferramenta fortíssima para coagi-los a se comportarem. O Mota lá, antes da reunião na casa dele, do Alexandre, o jantar, falava que ia pautar anistia, depois ele fala que não sei o quê, e pode falar o que quiser, não vai se conseguir, porque ele não vai pautar. Sempre acontece alguma coisa no meio do caminho. Se eu não me engano, o Alexandre pediu um processo dele que já estava até com o trânsito julgado, queria fazer uma revisão. Como assim? Então, o que nós tivemos agora foi alguém formado dentro dessa ambiência que desnorteia, que transtorna todo o direito ao seu arbítrio, prontinha, esperando ali para chegar ao máximo do que a expansão desse poder pode. E o que é que nós descobrimos? O que nós descobrimos foi que nós nunca tivemos uma democracia. Nós só tivemos uma democracia enquanto o establishment, esse sistema, enquanto o plano atmosférico do verdadeiro poder não estava sendo ameaçado. Eles se uniram, eles começaram a perseguir todos e poderão fazer muito pior, como a sequência de todas as revoluções. As urnas foram blindadas, né? E se bloqueou qualquer questionamento às urnas, eliminando os princípios da transparência. Caçaram-se parlamentares por palavra, coisa que não podia ser de jeito nenhum. A censura prévia, sem haver pena de banimento das redes sociais, há, no entanto, medidas cautelares que fazem o que não está previsto nem como pena definitiva. Ou seja, você falou alguma coisa, nunca mais você pode falar na rede, até eu dizer que você pode. Então nós descobrimos que nós nunca tivemos uma democracia. O Getúlio parece que ele era muito adepto disso. Meu pai dizia isso, né? Eu não sei porque ele dizia, mas teria que estudar mais. Que o Getúlio sabia muito bem que aquilo pelo que o povo não lutou pode-se tirar a qualquer momento. Nós não temos uma democracia imanentizada, né, interiorizada, e nem uma democracia externa. Bastou ao ver qualquer coisa que sacudisse esse establishment que nunca sai do poder, para que caísse com todas as garras sobre nós um poder que nós nunca pensávamos, né? Que era assim:
nós nunca pensávamos que a semente estava adormecida no ovo, pronta para ser chocada e aparecer no momento que era necessário. A serpente saída do ovo para nos trazer um outro ovo desconcertante. Então, o que significa isso? Eu falo que é bom. Porque agora, quando nós saímos dessa crise, nós não podemos sair dessa crise fazendo um acordão. Ah, vamos dar anistia, vamos não sei o quê. Se as urnas não puderem ser completamente auditadas, sempre digo, não preciso provar que as urnas são fraudadas. Tem que provar é que não me deixaram averiguar. Isso é suficiente para que a minha suspeita se levante. É só isso. Para que fique legítima uma eleição que eu não posso vasculhar completamente as urnas. E o Exército disse do relatório que eles nem puderam saber se aquele código-fonte que deram para eles correspondia ao que estava lá na máquina. Ou seja, não sou eu que estou dizendo. Entendeu? Então nós temos que fazer algo que não possa ser uma transição antidemocrática para chegar à democracia. Nós não podemos aceitar uma conciliação. Nós temos que perseguir talvez ninguém, mas não é uma conciliação que vai ficar parte dessa estrutura ela toda para que nós possamos ter uma pseudo-liberdade. Quando a minha liberdade é a liberdade que o meu inimigo quer que eu tenha, ela não é liberdade. E esse querer que eu tenha pode ser querer que eu não tenha, né? A liberdade que quer que eu tenha, mas por uma série de limitações. Isso não é possível. Então, essa ressaca que nós experimentaremos no dia que nós experimentarmos a liberdade para com esse corpo de ministro, ela vai ter que ser uma ressaca pela qual nos encaminhemos a fazer uma mudança radical na estrutura do Poder Judiciário. O júri, para a grande maior parte das questões, para que não sejam juízes togados que venham a impor e ter tanto poder concentrado em si. Juízes que só possam ser julgados pelo júri, então não vai ter corporativismo. Salários iguais aos de todo mundo. E tudo isso aí, que não serve numa democracia, porque se essas garantias todas para o juiz era só para que não fizesse coisa que se fez antes, só que numa ditadura você não precisa, não adianta nada, e numa democracia, somente para ser democracia, ele não precisa dessas garantias. Né? Então nós temos que agarrar com unhas e dentes a seiva do nosso próprio estupor que ele nos produziu, para que esse estado de loucura que passou a imperar por ele, em que nunca sabe o que um ser vai fazer mediante suas formulazinhas tão patéticas, tão simplórias, mas que acabam virando uma lei. Então, para que nunca mais aconteça, a gente tem que fazer isso, para que nunca mais aconteça alguém que nem ele, que não é nada mais, nada menos que o produto acabado daquilo que o judiciário é, com suas formulazinhas, seus abrites. Então nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária de ver onde está o problema, para fazer a reforma que é necessária o dia que for. E nós tenhamos realmente um judiciário que queira fazer justiça, e não um judiciário que queira adaptar como leito de Procustes, né? A realidade, aquilo que ele objetiva. Então é isso. Todo esse sofrimento, toda essa agudização do arbítrio e do abuso, ela nos serve para que isso nunca mais se repita. Para que o Brasil acorde e saiba que isso tem que mudar, mas tem que mudar de uma maneira que nunca mais ocorra de novo. Não basta mudar os personagens, não basta o impeachment. Tem que ser uma mudança estrutural profunda. E nós descobrimos que nós não tínhamos democracia, e nós descobrimos até onde pode chegar um poder que determina sobre si mesmo seu erro e que ninguém pode interferir. É isso aí, meu muito obrigado.